Capítulo 341 Mesa de bambu leve. Sofong largou o bambu e o tronco. Primeiro mediu a cama de terra com corda de cânhamo, reservando espaço para 4 pessoas depois, garantindo que a mesa baixa não fosse pequena. 1,5 metros de largura deve bastar. Murmurou, pegou o machado e começou a trabalhar. Após mais de 2 horas, construiu uma mesinha, tampo de ripas de bambu, para reduzir peso já que precisava ser guardada toda a noite, pesada demais seria difícil para as 3 moças moverem. Vamos testar. Pôs a mesa na cama, no centro. Perfeita. Van assentou de pernas cruzadas, mãos alcançando o tampo. Só 40 centímetros, na cama era ideal para comer ou segurar água. Hehe, igual novela. Liu Y Mon riu. Não sei se nas novelas é quente, mas esta cama que Sofong fez é mesmo quente. Van sorriu meiga, aquecida. Decidiu não sair da cama salvo preciso, mais tarde traria o tir para cá. Tão aconchegante, não quero sair. Liu Y Mon suspirou. Não era para treinar arco. Liu Y Tu franziu o senho. Liu Y Tu falou irritada, se ficar aí, anoitece. Ainda nem meio-dia. Liu Y Mon olhou fora, mas pegou arco e flechas. Van hesitou, desceu com seu arco de bambu. Sofong sorriu, notando sua relutância. Disse baixo, não treinem fora, só o forte pode desmaiar. Então aqui dentro. Liu Y Mon fechou rápido a porta. Achou o tronco plano, pendurou como alvo. Van, vamos ver quem acerta. Disse firme. Certo. Van respondeu decidida. As duas puxaram e soltaram. Fio. 2 flechas voaram, cravando perto do alvo na porta. Empate. Liu Y Mon falou envergonhada. Sim, empate. Van ancorou, correu buscar a flecha. Liu Y Tu apenas franziu o senho, seguiu costurando calças de pele, quase prontas. Sofong sorriu vendo as duas, corrigindo erros. A mira delas firmou, melhorando. Ele foi ao poste, começou a treinar o esquilo ovo de cão. Shit. O esquilo vigiava, escondido. Venha ovo de cão, aqui nós, quer. Sofong balançou. Shit. O esquilo abaixou a cauda, olhinhos seguiram. Pegue você. Abriu a fresta, ofereceu. Ele hesitou, arrebatou e se escondeu. TSC. Fez beiço, ainda arisco. Pegou o nós maior, sacudiu, pensou, precisa treinar mais. O esquilo cedeu, devolvendo a pequena. Bom, deixa eu tocar e te dou. Retirou o nós, estendeu o dedo. Shit. Protestou, recuando. Sofong franziu a testa, chamou mostrando nós. Ele se aproximou. Sorriu, acariciou a cauda fofa, entregou o nós. Era método de treino, ordenar antes de premiar, repetindo até domar. O esquilo eriçou a cauda, voltou. Na próxima treino você. Disse brincando na grade. Tividin levantou, esticou o pescoço, dolorido de olhar a tela toda manhã. Vamos comer. Amin chamou. O que será hoje? Amin esfregou a barriga. Professora, já decidi, participarei desse plano de experimento. Nugutin Inuit disse suave. Decisão tão rápida? Amin se surpreendeu, achava que pensaria dias. E Vidin? Perguntou. Tividin assentiu calma, eu também participarei, quando saímos. Em 3 dias, a equipe de direção dirá. Amin sorriu. Capítulo 342 Uma grande perda. Su Feng e os outros se esconderam dentro. 4 pessoas sentaram na cama de terra, preparando o jantar. Liu Y Mon mastigava a carne e disse vagamente, muito saboroso. O jantar ainda era ensopado, mas com carne de coelho, mais canela e alguma perila que haviam trazido antes,
o sabor era melhor. Engordaste, come mais um pedaço. Liu Y Tu murmurou, colocando um pedaço em sua boca. No inverno precisamos de calor, comer mais faz bem. Su Feng disse suavemente, servindo carne às 3 garotas. MMM. Van inflou as bochechas, mastigando vagamente. Su Feng, coma também. Já estou comendo. Su Feng sorriu, mastigando o coelho. Melhor se cobrir, se o fogo apagar à meia-noite vai congelar. Van disse docemente. Verdade. Liu Y acenou. Depois de meia hora terminaram. Liu Y Tu lavou pratos. Van e Liu Y costuraram tecido. Su Feng pegou um tronco, sentou-se e o entalhou com sua faca militar. O que você faz? Perguntou Van. Sem nada a fazer, faço enfeites. Disse Su Feng, manuseando a faca com habilidade. Você sabe fazer enfeites? Liu Y se surpreendeu. Vi o mestre Wang entalhar antes, só tento. Respondeu Su Feng. Wang foi mencionado, ele havia entalhado coisas simples como corrimãos com flores. O que devo entalhar? Su Feng pensou, depois decidiu, entalhando enquanto caíam lascas. Após 20 minutos, a madeira era oval com fendas. Não se distingue o que é. Sussurrou Liu Y Tu. Su Feng sorriu e fez detalhes. Pensou, uma faca militar é pequena para entalhar. Mestres usam formões e limas, aqui só facas. Após 1 hora, a madeira oval tomou forma, as garotas viram. Su Feng, você entalhou Golden, certo? Os cílios de Van tremeram. A madeira era um esquilo com cauda, claramente Golden. Muito real. Liu Y Tu surpresa, não esperava tanta habilidade. Mais meia hora, o entalhe ficou delicado, até olhos de feijão foram feitos. Pessoas comentaram animadas. Isto já não é sobrevivência. Garota demônio, prêmio de 888 bolas de peixe, venda para mim. Logo alguém venderá assim. Eles estão tranquilos, vizinhos congelam e eles entalham. Muito belo. Liu Y segurou o entalhe, olhando. Era do tamanho da mão, mais caldo e pelo claros, não perfeito mas impressionante. Nem o mestre Wang faz isso. Van sussurrou, as 3 admiraram. Su Feng abaixou os olhos, envergonhado. Coloque aqui. Van pôs na prateleira. Su Feng limpou lascas, disse suavemente, basta, é tarde, lavem-se e durmam. Está bem. Van acenou. Levou o jarro de cerâmica para lavar, aqueceu pedras com pá, levou toalhas e roupas. Após meia hora, todos lavados. Su Feng moveu a mesa para o lado. As garotas colocaram sacos e cobertores. Muito quente. Liu Y entrou na manta, sentindo calor, mais que em camas de madeira. Como em manta elétrica. Liu Y Tu suspirou, sem frio. Van entrou no saco, sorrindo, de repente me sinto feliz. Depois será mais feliz. Su Feng sorriu, cobrindo o ato milímetro. Van ancorou, sussurrou, ainda não dorme? Durma primeiro, vou pôr lenha. Disse Su Feng. Tá bom, use casaco. Van lembrou. Sim. Su Feng respondeu, vestiu o casaco, saiu com tocha. Logo voltou, pôs lenha. Dormir. Su Feng se espreguiçou, tirou sapatos, entrou no saco. Muito quente mesmo. Sorriu, sentindo que o trabalho valeu a pena, já não havia frio. Abraçou a cintura da garota, sentindo o calor, logo dormiu. Capítulo 343 Manter o segredo. Irmã Vidin, eu me pergunto quantas ferramentas o diretor nos permitirá levar. Nungutin Inuit inclinou a cabeça e sussurrou. Provavelmente o mesmo que os outros concorrentes. Tividin respondeu pensativa. Será que podemos sobreviver 2 semanas assim?
Nugutin Nuit encolheu o pescoço. Na ilha Shonuit agora nevava. Se cada pessoa pudesse levar apenas 3 ferramentas, parecia impossível durar 14 dias. Espere mais um pouco e saberemos. Tvidin disse friamente. Já eram 8 horas, a hora combinada com o diretor. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Entrou um homem de meia idade. Era Tushiban, o diretor-chefe de sobrevivência selvagem 365 dias, 40 anos. Desculpem a demora. Tushiban sorriu com desculpa. Não tem problema, acabamos de chegar. Nugutin Nuit endireitou-se e respondeu. Vocês devem ter lido o plano de teste. Quero confirmar mais uma vez, estão realmente decididas a participar? Tushiban perguntou seriamente. Sim, confirmo. Nugutin Nuit respondeu calmamente. Confirmado. Tvidin disse indiferente. Muito bem, então explicarei as regras. Tushiban assentiu, tirou 2 contratos da pasta e os entregou. Tvidin franziu a testa e leu com atenção o acordo de confidencialidade. Vocês têm identidades especiais. Antes de chegar à ilha Shonuit devem manter segredo. Acredito que entendam o motivo. Tushiban falou calmamente. Entendo. Nugutin Nuit apertou os lábios e assentiu, abaixando a cabeça para olhar o acordo. Muitas pessoas observavam a ilha, tentando subornar funcionários para se aproximar dos concorrentes, tudo pela recompensa da terra. Se soubessem que Nugutin Nuit e Tvidin logo chegariam à ilha, seus telefones explodiriam de chamadas e até poderiam ocorrer fatos extremos. Muito bem, há mais regras a contar. Tushiban recolheu os acordos após verificar. Que regras? Nugutin Nuit perguntou curiosa. Desta vez vocês participam apenas do teste. O grande prêmio não está relacionado. Após 14 dias um helicóptero as buscará. Tushiban disse seriamente. Ele não queria que sua presença afetasse o resultado final. Entendido. Nugutin Nuit e Tvidin assentiram. De qualquer forma não tinham interesse no prêmio. Da pasta ele tirou uma lista de itens, incluindo armadura, faca militar, panela de ferro e mais. Não. Tvidin franziu a testa, prestes a recusar quando Nugutin Nuit lhe tapou a boca. Tudo bem, vamos discutir primeiro. Ela sorriu docemente. Soltando a mão, sussurrou. Irmã Vidin, na ilha está nevando, cada uma precisa de um casaco e um par de sapatos. Isso são 4 lugares, depois talvez um saco de dormir, uma panela de ferro, uma faca militar. Tvidin apertou os lábios, pensou mas não disse nada. Oh! Nugutin Nuit exalou em silêncio, sabia do caráter de Vidin, que não queria diferir dos outros concorrentes. Já decidiram o que escolher? Tushiban perguntou suavemente. Espere um momento, vamos discutir. Nugutin Nuit sorriu, segurando a lista para falar com Tvidin. Tushiban franziu a testa, recostado na cadeira esperando em silêncio. Irmã Vidin, o casaco e os sapatos para aquecer são indispensáveis, caso contrário congelaremos. Nugutin Nuit contou nos dedos. E um saco de dormir, podemos compartilhar. Nugutin Nuit calculou. Está bem. Tvidin assentiu de novo. Vi que o grupo de Sofon pegou uma panela de ferro e um machado, nós também deveríamos. Nugutin Nuit percorreu a lista e perguntou, Kabuk, de acordo. Tvidin aceitou. Não é necessário, eu farei o fogo. Tvidin balançou a cabeça. Ah! Irmã Vidin, você sabe fazer fogo? Nugutin Nuit se surpreendeu. Nunca pratiquei, mas não deve ser difícil. Tvidin sussurrou. Antes ela viu Sofong acender fogo com as próprias mãos, não parecia complicado. Tudo bem, e o resto? Nugutin Nuit assentiu. Tvidin pensou um pouco, então disse, escolha um tecido impermeável. No inverno não há folhas para construir abrigo. Sim, você é muito esperta. Nugutin Nuit bateu na testa, agora na ilha quase não havia folhas, era difícil montar abrigo. Ela marcou os itens na lista.
Ótimo, escolhemos estes. Nulgutin Inuit revisou, depois devolveu a lista. Tushiban olhou e sorriu satisfeito. Excelente cooperação. É experiência adquirida. Nulgutin Inuit sorriu suavemente. Após meio mês observando, já entendia bem a ilha. Onde querem desembarcar? Tushiban perguntou, tirando um mapa da ilha com terreno e posições. Nulgutin Inuit pegou o mapa, examinou rapidamente e encontrou o alvo. Ela e Tvidin se entreolharam, depois apontaram para a mesma área. Interessante. Tushiban sorriu, desenhou uma estrela de 5 pontas marcando o ponto de desembarque. Capítulo 344. Pode ser feito. Ele sussurrou, hoje temos um dia para nos preparar, vocês podem revisar alguns materiais, amanhã às 8 em ponto partimos. Certo. Nulgutin Inuit e Tvidin acenaram levemente. Aliás, se durante 14 dias na ilha Ui Inuit vocês não aguentarem, podem trocar itens para buscar ajuda próxima. Tushiban falou de forma misteriosa, seu rosto mostrou uma expressão de você entende. Ah, é mesmo? Nulgutin Inuit ficou surpresa, piscando seus olhos claros. O canto de seus lábios se curvou lentamente, parecia que o privilégio do observador especial não era apenas um item extra. Assim, o ponto de desembarque escolhido era mesmo muito acertado. Vou indo, mantenha um segredo. Tushiban sacudiu a manga, abriu a porta da sala de reuniões e saiu. Entendido. Nulgutin Inuit respondeu. Ela segurou a mão de Tvidin e disse baixinho, Irmã Vidin, vamos assistir novamente ao vídeo de sobrevivência de Sofong. Está bem. Tvidin assentiu, elas deixaram a sala e voltaram ao quarto para revisar materiais e ver o vídeo. A escova de dentes é feita assim, o carvão também pode limpar os dentes, isso pode comer, aquilo não. No quarto, os murmúrios de Nulgutin Inuit não paravam. No dia seguinte, por volta das 7h30, um helicóptero pousou no campo aberto. Nulgutin Inuit bocejou, junto com Tvidin apareceu, ambas com grossos casacos forrados de pele. Na noite anterior, as duas ficaram na cama assistindo vídeos, aprendendo sobrevivência e conversando, animadas demais para dormir. Como resultado, pela manhã ao se maquiar, as olheiras tiveram que ser cobertas com muito corretivo. Certo. Nulgutin Inuit respondeu rapidamente, segurando ferramentas preparadas pela manhã, incluindo uma panela de ferro e um machado. Ela se agachou, verificando cada item cuidadosamente para evitar problemas na ilha. Clac, clac. 20 minutos se passaram, as hélices começaram a girar. Ótimo, subam rápido, o resto será resolvido no ar. Tushiban estou apressado. Certo. Nulgutin Inuit pegou suas ferramentas, disse algumas palavras ao agente e subiu no helicóptero. Tvidin a seguiu, sentando-se ao lado dela. À frente estava o cameraman, com a câmera apontada diretamente, esperando a transmissão. Tushiban acenou de baixo, gritou, tenham cuidado. Nulgutin Inuit respondeu acenando, o helicóptero decolou lentamente em direção à ilha. Você não está nervosa? Nulgutin Inuit apertou a mão de Tvidin e perguntou, Irmã Vidin, você realmente não está nervosa? Não nervosa, mas muito ansiosa. Tvidin sorriu com os lábios apertados, olhos olhando a paisagem, aguardando o momento de chegar. 14 dias, passarão rápido, nós conseguiremos. Nulgutin Inuit se animou. Senhoras, preparem-se, logo começará a transmissão. O cameraman lembrou em voz baixa. Certo. Nulgutin Inuit se endireitou, tocou suavemente seu cabelo longo, esperando. Às 8 em ponto, começou a transmissão dos observadores. Bom dia a todos, um novo dia chegou. Amin e Von Lan cumprimentaram o público. Os comentários em tempo real inundaram a tela, ele não leu, apenas disse, em seguida, vamos assistir a um VCR, vocês entenderão. A tela mudou, mostrando o vídeo de Nulgutin Inuit e Tvidin encontrando Tushiban. Instantaneamente, os comentários explodiram, inúmeras linhas encheram a tela. Isso não é brincadeira?
Deus estelar poderosa, ansioso por sua atuação, certamente impressionante. Cada vez mais interessante, tenho curiosidade de saber quantos dias as observadoras aguentarão. No ouvido dele veio a voz do diretor, dando instruções, depois disse, em seguida, vamos seguir a câmera para ver a situação de Tim Inuit e Vidin. Senhoras, transmissão agora. O cameraman lembrou. Nugo Tim Inuit ajustou suas emoções, mostrando elegância, afinal era uma transmissão nacional. Normalmente assistia a outros, agora era protagonista, inevitavelmente um pouco contida. Ela ajeitou o cabelo e murmurou. Pergunto-me quanto falta para chegar. 2 horas. Tividin respondeu suavemente, isso ela havia encontrado nos materiais da noite anterior. Então, ao aterrissar, construiremos imediatamente um abrigo, depois faremos fogo e buscaremos comida. Nugo Tim Inuit lembrou-se do que aprendeu. Sim. Tividin assentiu, embora a ordem fosse um pouco diferente, não importava. Acho que o abrigo deve ter 2 metros por 2 metros, bastante amplo. Nugo Tim Inuit murmurou, sua mente já estava na ilha. Mais de 1 hora depois, a voz do piloto soou, senhoras, preparem-se, em meia hora nos aproximaremos da ilha Ui Inuit. Entendido. Nugo Tim Inuit respirou fundo, puxou o casaco apertado, verificou as ferramentas novamente. Tividin apertou os lábios, finalmente chegando, o desafio de sobrevivência estava prestes a começar. Capítulo 345. Quem foi eliminado? Só Fong e os outros se sentaram em volta da cama de terra, a mesa com panela de ferro e tigelas de porcelana, claramente após o café da manhã. Liu Ypsilon bebeu um gole de água de cocô quente e perguntou, Só Fong, o que você vai fazer hoje? Quero limpar a neve do telhado, não pode acumular muito, temo que o telhado não aguente. Disse Só Fong em voz baixa, a nevasca recente deixou uma camada grossa no abrigo. Eu também quero ir. Liu Ypsilon levantou a mão animada. Você deve descansar no abrigo, isso ainda não passou. Só Fong sorriu e acenou. Ainda não. Liu Ypsilon fez beicinho, seu ciclo não terminou e não podia se esforçar. Então fique quieta. Só Fong riu, levantou-se, pegou a pá de engenheiro e saiu. Só Fong, coloque as luvas. Van lembrou docemente. Está bem. Só Fong parou, colocou as luvas e abriu a porta. Ele trouxe uma escada, limpou uma área de neve e subiu no telhado. A neve está muito grossa. Só Fong pisou no telhado, afundando até a perna. Só Fong, cuidado. Van chamou do abrigo. Vou alimentar o coelhinho e o cervo. Van sorriu e caminhou para o celeiro, seus passos pesados e fofos. Se as 3 garotas andassem assim todo dia, não engordariam. Só Fong cavou neve, montes caíam e se acumulavam. Toque, toque, toque. De longe soou um helicóptero. Alguém foi eliminado de novo? Só Fong parou e olhou para o leste, um ponto preto desapareceu. Van voltou após alimentar os animais, levantou a cabeça e perguntou, Só Fong, ouvi um barulho. Um helicóptero passou, talvez alguém foi eliminado. Só Fong respondeu. Então menos um rival. Van sorriu. Bem, entre já, espere na cama. Só Fong pediu. Vou cozinhar sopa de gengibre para você. Van assentiu e entrou. Toque, toque, toque. Tudo está branco. Nugo Tim Inuit usava um casaco com capuz, meio rosto oculto. Seus cílios longos tremiam, seus olhos olhavam para a ilha Ui Inuit. Preparem-se, em 10 minutos aterrissamos. Disse o piloto. Toque, toque, toque. 10 minutos depois o helicóptero pousou em um claro limpo. Tividin e Nugo Tim Inuit desceram com cuidado, seguidos por 3 drones. Boa sorte, voltarei em 14 dias. O piloto acenou. Obrigado. Respondeu Nugo Tim Inuit. Toque, toque, toque. O helicóptero decolou novamente. Bem, agora só restamos nós duas.
Nugutin Inuit esfregou as mãos e perguntou timidamente, Irmã Vidin, o que fazemos agora? Aqui a neve está limpa. Nugutin Inuit bateu o pé no chão duro, 6 ou 7 metros sem neve. O terreno é alto, sem abrigo, se a nevasca vier sofreremos. Tvidim explicou calma. Vamos por ali. Carregou o saco de dormir e a panela, apontando ao norte. Está bem. Nugutin Inuit levou o machado e a lona impermeável e seguiu. Após mais de meia hora, Tvidim ainda procurava um local adequado. Quer descansar? Perguntou suave. Ela era campeã de artes marciais, forte, mas cansada após meia hora, ainda mais a fraca Nugutin Inuit. Não, vamos andar mais. Nugutin Inuit mordeu o lábio e acenou. Está bem. Tvidim pegou a lona impermeável e a apoiou. Depois de mais 20 minutos, pararam diante de uma pequena encosta. Aqui construiremos o abrigo, disse Tvidim. À frente havia uma floresta de árvores altas, perfeito para abrigar-se. A encosta bloqueava o vento, pela direção da neve. Está bem. Nugutin Inuit segurou o machado, pronta para cortar. Descanse um pouco, afiar o machado não gasta força. Tvidim a deteve. Está bem. Nugutin Inuit engoliu em seco, sua garganta seca. Sem fogo não podemos derreter neve, caso contrário comeríamos um pouco. Pegou neve limpa e a levou à boca. Não coma, vai baixar sua temperatura. Tvidim a deteve. Comer neve sem derreter é perigoso. Capítulo 346, um pouco de técnica. Eu acenderei o fogo. Tvidim deixou a panela de ferro e o saco de dormir de lado e foi procurar galhos. Então eu limparei a neve. Nugutin Inuit levantou-se e desceu a encosta para limpar a neve. Cric, cric, cric. Tvidim procurou na neve e só encontrou alguns galhos secos, depois voltou. Ela apertou os lábios, lembrando-se de como Sofong fez no vídeo, colocando uma ponta do galho em uma marca e esfregando com as mãos. Concentrou-se, mas o galho escorregava, difícil manter a força. Após mais de 10 minutos, parou, sobrancelhas franzidas, mãos vermelhas, mas sem fumaça. Esfregou as palmas e tentou novamente. Amin cruzou os braços e disse, acender fogo é mais difícil do que pensei. Sim, parece simples mas é difícil. Respondeu Von Lao, lembrando quando levou meio-dia para acender fogo na selva. Agora, com neve na ilha Inuit, era ainda mais difícil. Será que nossas duas deusas observadoras conseguirão acender? Brincou Amin, isso exige paciência. Sorriu Von Lao, curioso. A neve é espessa. Nugutin Inuit mordeu os lábios, cavando com um galho. Irmã Vidin, quer descansar? Perguntou baixinho. Não precisa. Ela continuou esfregando. Após mais de 2 horas, a neve foi removida, revelando o solo duro. Nugutin Inuit olhou para suas mãos vermelhas e sussurrou, Irmã Vidin. Está quase. Respondeu sem olhar. 2 horas depois, um galho quebrou, mas fumaça surgiu, animando a Tin Inuit, procure algo inflamável. Ordenou. Está bem. Nugutin Inuit procurou, mas tudo estava enterrado. Encontrou apenas capim úmido. O capim está molhado. Disse desanimada. Eu cuido disso. Tvidim lascou pedaços de madeira seca como isca. Elas se revezaram esfregando, saiu mais fumaça, depois fagulhas. Ainda assim falharam, mãos vermelhas, mas não desistiram. Por que Sofong conseguiu tão fácil? Nugutin Inuit reclamou, suas mãos arranhadas. Só parecia fácil. Disse Tvidim. Vamos tentar de novo. Nugutin Inuit mordeu os dentes, esfregando outra vez. Lembro que Sofong esfregava de cima para baixo. Comentou Vidin. Após 20 minutos, saiu fumaça preta, depois fagulhas. Irmã Vidin, há fagulhas! Exclamou animada.
Meia hora depois, usando penas como isca, conseguiram acender. Fogo, maravilhoso! Gritou Nugutin Inuit feliz. Levaram quase 4 horas para mantê-lo. Tividin suspirou aliviada ao ver as chamas. Mexeu as mãos doloridas e murmurou: primeiro fortaleçamos o fogo, depois fervemos água. Certo. Nugutin Inuit jogou galhos, colocou pedras e pôs a panela com neve. Buscarei mais lenha, descanse. Disse suavemente. Sim. Tividin aqueceu suas mãos feridas. Nugutin Inuit encontrou galhos secos e os quebrou. Crack. Devemos fazer corda. Disse Vidin, cortando casca para trançar. A neve derreteu e a água ferveu. Após esfriar, Nugutin Inuit bebeu, depois passou a panela. Não temos tigelas, bebamos assim. Está bem. Vidin bebeu, sua garganta seca aliviada. Como construiremos o abrigo? Devemos cortar troncos? Perguntou Nugutin Inuit. Amarre o pano impermeável nas árvores com cordas, assim gastamos menos energia. Sugeriu Vidin. Árvores grandes serviriam como pilares, com ramos ao redor para bloquear vento e neve. Certo. Nugutin Inuit começou animada. À tarde, o clima estava melhor, sem neve e com menos vento. Capítulo 347. Quero enviar um sinal. De manhã, ele limpou o telhado do abrigo e a sala de cultivo, tirando toda a neve do armazém. As irmãs Liu ajudaram no pátio, enchendo cestos de bambu e puxando trenós. Os 3 trabalharam até a tarde, mas só limparam metade. Com a pá de engenheiro na mão, Sofon perguntou curioso: Liu Yimen, você realmente está bem? Nada, estou bem. Liu Yimen acenou. O ferimento havia parado de sangrar, agora só queria enviar um sinal. Entendi. Liu Yimen sorriu. Certo. Sofong girou o pescoço. Após tanto tempo retirando neve, estava dolorido. Os 3 sacudiram a neve dos sapatos de pele de coelho e casacos sob o beiral, depois entraram no abrigo, lavaram as mãos e subiram na cama de terra. Está tão quente. Liu Yimen ergueu a xícara de barro quente, pressionando nas bochechas rosadas. Fiz algumas máscaras, usem antes de sair. Yuan trouxe máscaras de pano, entregando conforme o tamanho. Yuan, suas mãos são habilidosas. Liu Yishu elogiou. A máscara cobria nariz e queixo, deixando apenas os olhos, bloqueando o vento frio. Tudo bem. Sofong riu, guardou a máscara, pegou carne com os pauzinhos e mastigou. 20 minutos depois, o almoço terminou. Liu Yishu lavou as tigelas. Logo voltou e disse baixinho: Sofong, o sabão está quase acabando. A gordura de javali também quase acabou. Yuan sussurrou: nesses dias não ousava fritar legumes, só cozinhava carne para economizar. Sem óleo, o sabor ficará seco? Liu Yimen perguntou. Sim. Yuan assentiu: óleo e sal são essenciais. Vou pensar em algo. Sofon murmurou: fazer óleo vegetal deve ser prioridade. Não se preocupe. Sofong sorriu, acariciou a cabeça da garota, olhar tranquilizador. Vou te vigiar. Yuan fez bico, apontou dos olhos dela aos dele. Caçar no inverno era perigoso, podia se perder, tempestades eram piores. Certo. Sofong riu. Após descansar ele levantou, foi até a estante de madeira e procurou jarros. Sofong, o que você procura? Liu Yimen perguntou. Algumas ervas. Ele respondeu. Escolheu ervas, colocou em um jarro, depois entrou no banheiro para processar. Sentado dentro, separou ervas, guardou as necessárias, cortou raízes e folhas. Preparava líquido de cultura para fungos. Na sala de cultivo o micélio já crescerá o bastante para transplantar amanhã. Após 10 minutos terminou e saiu com o jarro. Derramou ervas em um balde de madeira, sentou-se junto ao fogo, as esmagou com um bastão até virar pasta, levou 20 minutos. Acrescentou água, fez líquido de cultura.
Despejou no jarro com lascas de madeira, mexeu bem com a pá, depois cobriu com feno para reduzir evaporação. Ainda precisamos retirar neve. Só Fong se alongou, pegou a pá, meio pátio seguia nevado. As irmãs Liu trabalhavam enchendo cestos e puxando trenós. Logo a garota também ajudou. Horas passaram, a neve estava quase toda limpa, restava pouca nos cantos. Se nevar mais algumas vezes, o pátio ficará coberto de novo. Liu Yimen suspirou, esfregando as mãos frias. Antes eu pensava que neve era divertida, agora vejo que era ingênuo. Yuan fez bico, sentada no trenó. Na internet tudo parecia bonito, na realidade a beleza exigia esforço. Nevar é divertido, podemos fazer bonecos de neve. Só Fong sorriu. Ele moldou a neve em uma bola, começou a cabeça do boneco. Parece divertido, eu também vou fazer. Liu Yimen animada acrescentou neve. Liu Yishu juntou-se, interessada, ajudando a irmã. Só Fong, aqui não está redondo. Yuan também ajudou, moldando a neve. Só Fong riu. Os quatro brincaram, mentes relaxadas, a única alegria agora era fazer bonecos de neve. Use galhos para braços, pedras para olhos e nariz. Liu Yimen murmurou, procurando-os. Meia hora depois, os quatro olhavam satisfeitos para os bonecos erguidos no portão. Capítulo 348, cada vez mais difícil. Os dois bonecos de neve eram quase do mesmo tamanho, feitos de duas bolas de neve redondas, com galhos e pedras como braços e rostos. Um dia faremos mais bonecos pequenos. Liu Ypsilon riu, dizendo que era divertido. Entre, está mais frio. Só Fong acenou, puxou o trenó para o quintal e o guardou no celeiro. Vou cozinhar. Van sacudiu a neve e entrou no abrigo. O céu escurecia, em menos de meia hora seria a noite. Deixe-me ajudar. Liu Ypsilon bateu as mãos, fechou o portão e seguiu a jovem para preparar o jantar. Hoje à noite comeremos macarrão, com um pouco de carne de veado, economizando óleo. Van sussurrou, tirando farinha de um pote de barro, acrescentando água e amassando. Eu corto a carne. Liu Ypsilon pegou carne de veado de um pote sob a neve e cortou com faca. Só Fong sentou-se à mesa de madeira, começando a treinar o cachorro. Ele quebrou uma noz e a balançou fora da gaiola de bambu. Comparado a 2 dias antes, o esquilo estava mais ativo. Parece que funciona. Ele sorriu, abriu a gaiola devagar e deu a noz pela fenda. O esquilo correu para sua mão, segurando a noz. Certo, volte. Ele moveu a mão, devolveu o esquilo e deu outro pedaço. As nozes podem ser moídas em leite. Murmurou, olhando a cesta cheia, suficiente por 1 ano. A árvore ainda tinha muitas. Só Fong, vem aqui. Van chamou suave. O que foi? Ele foi à lareira junto à parede. Suas mãos estavam cobertas de farinha, olhou-o de lado. Está bem. Ele respondeu. Pegou um grampo de madeira, prendeu seu cabelo longo e fixou, claramente já tinha feito isso. O cabelo longo é lindo, devo deixar o meu crescer. Liu Ypsilon mexeu no cabelo curto. Não é preciso. Van ancorou, focada na massa. Só Fong sorriu, cuidado para não cortar a mão. Em outro lugar, Nugu Tin e Itvidin terminaram de construir o abrigo antes de escurecer. De fora, o tecido branco parecia neve, embora torto, ainda servia. Estou cansada. Ela estendeu o saco de dormir e caiu. O cabelo estava bagunçado após um dia, finalmente pôde descansar. Clac clac. Você não está com fome? Tvidin perguntou, com o estômago roncando. Nugu Tin Inuit sentou confusa. Certo, o que vamos comer? Deixe-me pensar, como encontrava comida Só Fong? Ela colocou o cabelo atrás da orelha, tentando lembrar. Murmurou, caranguejos de cocô e ostras na praia, coelhos no campo. Mas aqui não há nada. O estômago de Tvidin roncou de novo, o que ela disse não existia.
E agora? Ela tocou a barriga vazia, o dia todo perdido em fogo e abrigo. Procure raízes silvestres ao redor. Tvidin disse séria, restava meia hora de luz. Boa ideia. Os olhos de Nugut Inuit brilharam, pegou um galho e cavou. Tvidin também cavou rápido em um ponto. Depois de mais de 10 minutos, ela gritou, tirando uma raiz grossa, Vidin, encontrei uma. Ela correu para verificar. Vidin, pode comer? Perguntou nervosa, talvez fosse seu jantar. Sim, Cave mais. Tvidin assentiu, esse tipo apareceu em vídeos de sobrevivência, era comestível. Está bem. Ela continuou cavando, poucas não enchiam 2 estômagos. Escureceu, após 5 minutos achou raízes de 7 ou 8 centímetros. Eu cavo. Tvidin usou um machado, mais fácil. Então vou buscar uma tocha, cavemos mais. Ela pegou um tronco em brasa. Continuaram sob luz fraca. Ao anoitecer tinham 4 raízes ao lado, fruto de meia hora. Achar comida na neve não era fácil, especialmente sem experiência, cada vez mais difícil. Capítulo 349. Estamos muito exaustas. Irmã Vidin, quanto tempo vai cozinhar? Nugut Inuit sentou-se ao lado da fogueira, olhando a panela de ferro fervendo com raízes selvagens, engolindo saliva em segredo. Após escurecer, ela e Tvidin cavaram raízes por mais meia hora, ao final encontraram 12, lavaram com neve e colocaram todas na panela. Mais um pouco e ficará pronto. Tvidin disse baixinho, mexendo a panela com um pau de madeira. Cric! Nugut Inuit perdeu o controle, partindo o galho em 2 pedaços do tamanho de um dedo, claramente inúteis como a X. N. Kabuki. Ela apertou os lábios, jogou o galho quebrado no fogo, depois pegou outro para esculpir. Já pode comer. Tvidin abaixou o pau, falando suavemente. Mas os achis ainda não estão prontos. Nugut Inuit mordeu o lábio, só tinha um hashi. Use por enquanto. Tvidin pegou o hashi talhado, o enfiou na panela. Ela franziu a testa, tentou várias vezes antes de espetar uma raiz, então ofereceu a Nugut Inuit, sussurrando, prove. Ah! Certo. Nugut Inuit se surpreendeu, depois soprou a raiz fumegante. Abriu a boca, tirou-a do hashi, levantou um pouco o rosto e mastigou lentamente. Qual é o sabor? Tvidin perguntou curiosa. Nugut Inuit franziu a testa, olhou para a câmera, forçou uma expressão calma e disse, difícil de descrever. Tvidin apertou os lábios, usou o hashi novamente, após várias tentativas espetou uma raiz, inclinou a cabeça para trás e mastigou. Horrível! O canto da boca se contraiu, a raiz fervida em água de neve era apenas amarga, sem tempero, impossível de saborear bem. Su Fong e os outros devem estar comendo peixe agora, enquanto nós sofremos tanto. Nugut Inuit apertou os lábios, percebendo que sobreviver aqui era muito mais difícil do que imaginava. A sobrevivência delas e a de Su Fong não estavam no mesmo nível. Ah, pobre deusa, quero dar calor a elas. Ah, sofro demais. Os diretores são cruéis, deixando 2 garotas fracas na sobrevivência. Cuidado, podem ser trancadas na sala escura. Comparando, Su Fong era realmente formidável. Coma, gastou muita energia, precisa repor. Tvidin entregou o hashi, falando suavemente. Milímetro. Nugut Inuit mastigou a raiz, forçando a engolir. Clac. Ela espetou outra raiz, hesitou, mas finalmente comeu, seu estômago roncava. As 2 comeram raiz por raiz, esvaziaram a panela e beberam mais da metade do caldo. Seu estômago estava meio cheio de sopa, basicamente saciada com caldo aguado. O que comeremos amanhã de manhã? Tvidin perguntou friamente, acrescentando mais lenha ao fogo. Não sei. Nugut Inuit apoiou o queixo nos joelhos, mãos nos bolsos da jaqueta, olhando em branco para o fogo. Amanhã exploraremos, ver se encontramos outra comida.
Tvidin disse suavemente, mexendo as brasas. À meia-noite na ilha Uinuit era gelada, mesmo com jaqueta quente sentiam frio. Certo. Nulgutin Inuit assentiu. Seu corpo se sente mal? Tvidin perguntou baixo, temendo doença no mato. Não, só cansada, com desejo de carne, de resto estou bem. Nulgutin Inuit forçou um sorriso. Encontraremos carne. Tvidin disse com calma. É apenas o primeiro dia. Nulgutin Inuit suspirou, ainda precisava aguentar 13 dias. Admirava os concorrentes que persistiram até agora, em tal clima sobreviver era realmente difícil. Nulgutin Inuit olhou para o norte, seu coração se agitou. Hoje trabalhamos o dia inteiro, descanse cedo. Tvidin disse em voz baixa. Certo, então vamos escovar os dentes. Ela pressionou o carvão na neve para esfriar, caso contrário impossível de usar. Após mais de 10 minutos, tirou o carvão frio, testou o calor, depois o triturou com um pau. Pegou pedaços pequenos, hesitou, depois mastigou, virando as costas para a câmera, esfregando os dentes com os dedos. Enxague. Tvidin sussurrou. Nulgutin Inuit saiu, cuspiu o pó de carvão, enxagou com água de neve várias vezes até ficar limpa. Milímetro, muito limpo. Tvidin assentiu, os dentes. Realmente limpos, sem restos. Irmã Vidin, prove também, depois durma cedo. Nulgutin Inuit sorriu suavemente. Certo. Tvidin assentiu, a imitou, mastigou o carvão, cuspiu, enxagou com água de neve. Depois de um tempo, ambas entraram nos sacos de dormir. Tão quente. Nulgutin Inuit suspirou, seu corpo finalmente relaxou. Será que o fogo vai durar até de manhã? Tvidin preocupada olhou. Não queria reacendê-lo amanhã, só pensar já cansava. Deve durar, veremos amanhã. Nulgutin Inuit murmurou, muito sonolenta após um dia cansativo. Tvidin apertou os lábios, continuou olhando o fogo, depois também adormeceu. Planejava acrescentar mais lenha à meia-noite, esperando não dormir profundamente demais. Capítulo 350 – Cultivo de fungos. Liu Ymng esfregou os olhos sonolentos, relutante em deixar a cama de terra. Calçou sapatos de pele de coelho, correu ao fogão na parede, agachou-se, colocou feno e galhos, depois acendeu o fogo com uma pederneira. Vou ferver um pouco de água primeiro. Tirou água no pote de ferro e colocou no fogo. Bocejou, piscou e empurrou suavemente a porta de madeira. O vento frio a despertou. Ainda bem que não nevou. Sussurrou, indo para a sala de cultivo. Acendeu o fogo lá e logo o calor voltou. Os brotos crescem rápido. Agachou-se junto às sementes de vegetais selvagens, brotos verdes surgiam do solo com carvão. Pressionou levemente, a umidade estava certa. Levantou-se, fechou a porta e voltou. Bom dia. Sorriu para Doan Doa e fechou a porta. Meia hora depois, Liu Ytu e Sifon acordaram, lavaram-se e brincaram com o filhote. Chit chit. O esquilo balançou o rabo fofo, protestando. Sifon sorriu, deu-lhe uma noz, depois levantou o pote coberto com feno e verificou as lascas. Parece bom. Levou o pote para fora. Eu abro a porta. Liu Ymng correu para ajudar. Também abriu a sala de cultivo. Dom. Ele colocou o pote perto do canal, bateu as mãos e disse, o material deve ser suficiente. Espalhou lascas no canal de bambu. Deixe eu ajudar. Liu Ytu despejou com cuidado e alisou o resto. Trabalharam atarefados, após meia hora encheram os 2 canais. Ótimo! Respondeu ele. Voltaram para tomar café. Depois os 4 beberam leite de cocô. Vou ensinar vocês a fazer papel, depois assumem. Ele disse. Ótimo! Os olhos de Liu Ymng brilharam.
Mas não deixamos casca de molho. Van duvidou. Desta vez não precisa, trouxe folhas de cana indiana, também servem. Explicou. Ele as havia secado e guardado. Eu as busco. Liu YMNG correu para fora. Vamos, não neva, eu ensino. Ele disse, calçou os sapatos e saiu. As meninas seguiram. Ele limpou a neve do fogão, colocou lenha e acendeu o fogo. Coloquem neve dentro. Orientou. Sim. Elas encheram com um pote. Logo derreteu em água, depois adicionaram até encher. O vapor subiu. Quero tomar banho dentro. Liu YMNG disse. Este pote não te comporta. Ele riu, olhando seu corpo. Mas cabe a Van. Ela brincou. O que quer dizer da minha casa? Van ancorou. Certo, primeiro coloquem as folhas no pote. Ele orientou. Diferente da casca, não precisa de molho, basta ferver. Cubram com feno para evitar evaporação rápida. Explicou. Entendido. Van assentiu. Agora deixo com vocês, cuidado, vou cuidar dos fungos. Ele disse. Irmã, vá com ele, nós cuidamos aqui. Liu YMNG pediu. Está bem, tenham cuidado. Liu YTu aceitou. Junto com ele, trouxe outro vaso. Crescem bem. Ele observou os fungos. Com pinças de bambu os retirou com as lascas. Assim permaneciam intactos, paciência era essencial. Capítulo 351 Um segredo que não pode ser revelado. Vou colocar o fio do fungo, basta cobrir com uma fina camada de lascas de madeira. Só Fong sussurrou. Certo. Liu YTu assentiu rápido. Só Fong abriu um sulco nas lascas com bambu e colocou o fio com pinça de bambu. Pode colocar tanto? Liu Ymon cobriu com cuidado. Pode. Só Fong assentiu. Os dois trabalhavam na sala de cultivo. Plantar fungo era entediante e demorado, encher 2 bandejas levava muito tempo. Liu YTu cobria o fio, perguntando às vezes, e Só Fong sempre explicava. Só Fong, como sabes tanto? Liu YTu perguntou surpresa. Ela sabia que só terminou o ensino médio. Aprendi em programas de ciência na TV. Só Fong mentiu. Na TV. Liu YTu torceu os lábios, não convencida. Se a TV ensinasse tanto, não passaria dias na estufa. Do lado de fora, Van e Liu Ymon estavam ocupadas. Certo. Van encheu um jarro de neve e despejou numa panela. Faça o fogo queimar mais. Ela se agachou de novo. Só Fong disse para cozinhar até as folhas de cana indiano ficarem moles. Quanto tempo? Liu Ymon aquecia-se. A casca de eucalipto levou quase um dia, estas folhas finas seriam mais rápidas. Liu Ymon levantou, sacudiu neve, disse, vou trazer o tir, vamos tecer. Hoje o sol brilhava, a neve derretia. Rapidamente voltou ao abrigo, o caminho limpo era fácil. Logo trouxe o tir e 2 cadeiras, sentaram ao lado do fogo tecendo e conversando, às vezes colocando lenha. Van, por que fazer tanto tecido? Liu Ymon perguntou, já tinham bastante. Não sei, guardemos, pode ser útil, ainda faltam 310 dias. Van disse. Hoje era o 50º dia, um ano tinha 365, só passou um mês. Só um mês, pensei meio ano. Liu Ymon suspirou. A vida ali era alegre, mas parecia longa, como o lar. O tempo sempre é esquivo. Van sorriu. Quando deixarmos a ilha Xuanwei e voltarmos à cidade, encontremo-nos sempre. Liu Ymon disse. Certo. Van assentiu séria, eram amigas. O tempo passou, depois de 2 horas a água fervia. Precisamos cozinhar mais. Liu Ymon disse,
testando folha ainda dura. Então meia hora a mais. Van disse, adicionando lenha. Adicione neve, falta água. Liu Y Mon disse, colocando neve na panela. Será que só Fong terminou? Van voltou, vou fazer sopa doce, para açúcar e energia. Certo. Liu Y Mon acenou, continuou tecendo. Na sala, só Fong e Liu Y Tu estavam ocupados, uma bandeja cheia, outra quase. Este fungo toma tempo. Só Fong suspirou. Cada vez precisava de cuidado, um erro quebrava o fio. Deixe-me pressionar. Liu Y Tu colocou as mãos no ombro dele, pressionando. Só Fong calou. A pressão está boa? Liu Y Tu perguntou. Ah. Ela retirou as mãos. Criac. A porta abriu. Van entrou, sorriu, fiz sopa doce, venham beber. Certo. Só Fong levantou, esticou-se com estalos, disse, vamos, beber sopa. Certo. Liu Y Tu respondeu, confusa. Seguiram Van ao abrigo. Depois da sopa continuamos. Van disse. Os 4 beberam juntos. Desta vez ela colocou nozes, o sabor foi mais rico. Capítulo 352, Cogumelos na neve. Nugu. Nugu Tinnuit apertou os lábios suavemente, virando-se no saco de dormir. Tvidin franziu levemente as sobrancelhas elegantes, abrindo os olhos devagar, apoiando-se com as mãos, no início ainda confusa olhando ao redor, depois mais lúcida, lembrando onde estava. Rapidamente saiu do saco, indo até a fogueira apagada. Oh! Tvidin suspirou. A fogueira estava apagada, mas ainda havia brasas sob cinza acinzentada, claramente há pouco tempo. Tinha se levantado à meia-noite para pôr lenha, planeava fazê-lo de novo antes do amanhecer, mas adormeceu profundamente. Tinnuit deve ter levantado uma vez. Tvidin olhou para a menina dormindo, supondo. Ergueu a cabeça ao sol alto, lembrando da noite anterior, se ninguém tivesse posto lenha, não restariam brasas agora. Colocou galhos sobre as brasas, a palha seca de ontem estava pronta. Agachou-se e soprou, logo a palha pegou fogo e os galhos arderam. Ao ver o fogo, suspirou aliviada, ao menos não precisava acender de novo. Clac, clac. Ah! Já é meio-dia, murmurou. Onde estamos? Nugu Tinnuit murmurou, cílios tremendo, olhando ao redor até lembrar que estavam na natureza selvagem. Levanta rápido, precisamos achar algo para comer. Tvidin murmurou, o estômago já doía, as raízes da noite anterior há muito digeridas. Está bem, está bem. Nugu Tinnuit se espreguiçou, sua figura esbelta ainda visível sob o casaco. Bebeu muita sopa ontem, frio e escuro demais para sair, suportou até agora. Eu te vigio. Tvidin ergueu a sobrancelha, ativando o drone em seu pulso. Obrigada. Nugu Tinnuit correu até a encosta atrás. Minutos depois voltou mais leve. Irmã Vidin, para onde vamos buscar comida? Esfregou o ventre, pernas tremendo de fome. Vamos olhar ao norte. Tvidin apontou, segurando o machado e liderando. Espera por mim, irmã Vidin. Nugu Tinnuit apertou o casaco e seguiu de perto, só ela trazia segurança. Caminharam para o norte, diante apenas neve infinita e árvores nuas. Imagino como só Fong achou comida em tempos assim, pensou e perguntou estranhamente, irmã Vidin, acha que poderemos achar veados ou lobos vermelhos? Os lábios de Tvidin se contraíram, será que ela realmente acreditava que veados e lobos cresciam nos campos? Veado, lobo vermelho, apareçam logo, murmurou Nugu Tinnuit. Tvidin fechou os lábios. Se aparecesse um lobo vermelho não seriam refeição dele. Na sala de observação, a cena era transmitida ao vivo. Nossas garotas começaram a buscar comida. A mim sorriu ao público. Na neve não é fácil achar alimento. Vun Lao balançou a cabeça. Ontem à noite só comeram raízes,
se continuarem famintas os corpos não aguentam. Amin disse preocupado. Vuon Lao bateu na mesa, assim não duram nem 3 dias, vão colapsar. A neve não dá alimento suficiente para repor calor, o corpo não resiste ao vento, colapso é inevitável. A menos que escolham sair, sobreviver 14 dias é quase impossível. Sigam as pegadas e voltaremos. Tividin murmurou, já exausta, sem comida à vista. Espero que não neve. Nugutin Inuit ergueu o rosto, tonta, baixando rápido. Não deveria, o sol está forte hoje. Tividin raciocinou, embora pouco confiável. Nugutin Inuit se animou, apontou para a floresta à esquerda. Irmã Vidin, vamos tentar lá. Está bem, respondeu Tividin, sem rumo certo. Viraram à esquerda, vendo branco e troncos marrons. Após meia hora pararam diante de um penhasco alto. Ah, parece o lugar onde Sofon caçou cabras, exclamou Nugutin Inuit. Esse penhasco tinha só uns 10 metros, este pelo menos 20. Se pegarmos uma cabra, comeremos por 2 semanas, endireitou-se, estômago roncando. Vamos procurar ao redor, talvez haja algo. Lábios secos de Tividin, guiando. 10 minutos depois Nugutin Inuit gritou, Irmã Vidin, achei cogumelos. Cogumelos na neve. Tividin surpresa, correu. Perto de 2 árvores mortas, cresciam grandes grupos de cogumelos nos galhos. Capítulo 353, é venenoso. Tividin franziu levemente as belas sobrancelhas, aproximou-se para observar os cogumelos no galho e disse baixinho, este também é cogumelo pérola, pode ser comido. Estranhava que nas neves de Dom Tianxia crescessem cogumelos pérola. Durante a transmissão ao vivo, os comentários surgiam. Neve em Dom Tianxia com cogumelos, não serão venenosos? Isto é cogumelo pérola, pode ser comido. Ah, entendi, obrigado pela explicação. Os cogumelos pérola, também chamados de pérola ou escorregadios, dividem-se em tipos de baixa, média e alta temperatura. Diferentes temperaturas causam variações em cor, tamanho e textura. Cogumelo pérola. Nome estranho, tanto faz, colhamos todos primeiro. Nugutin Inuit murmurou, puxando mais de 26 peças. Tividin também ajudou, seria o almoço ou até o jantar delas. Logo, muitos cogumelos pérola se amontoaram na neve. Usaram galhos para derrubar os mais altos, mostrando quão precioso era o alimento. Está bem, vamos voltar. Tividin disse suavemente. Sabe fazer? Tividin perguntou. Claro, vi em um vídeo. Nugutin Inuit respondeu firme, pegou o machado e foi procurar ramos e cipós. Cavou na neve mais de 10 minutos e achou cipós de meio metro. Mordendo o lábio, lembrou como Sofon fazia cestos, começou a tecer desajeitada. Tividin observava, às vezes franzindo o senho, às vezes relaxando. Após mais de 20 minutos, terminou um cesto torto, do tamanho de uma bacia. Nugutin Inuit mostrou a língua, constrangida, mal dá para usar. Não está ruim. Tividin assentiu, agachou-se e ajudou a guardar cogumelos. Vamos rápido, não sei se o fogo ainda arde. Nugutin Inuit abraçou o cesto e voltou pela neve. Quase 1 hora depois, voltaram ao refúgio, a fogueira ainda ardia, pequenas chamas dançavam ao vento frio. Tividin jogou galhos rapidamente. Vamos ferver água primeiro. Nugutin Inuit pôs o cesto, pegou a panela de ferro, encheu de neve e colocou no fogo. Adicionou lenha, olhou os cogumelos e engoliu saliva. Hoje temos comida, o resto deve durar até amanhã. Deve bastar. Tividin mexeu o cesto, realmente havia muitos, suficientes para 3 refeições. Tividin estremeceu, cogumelos pérola assados? Seria cozinha sombria? Logo a neve derreteu, ela jogou 2 cogumelos e mexeu com um pau. Nugutin Inuit tirou cogumelos pretos do fogo, soprou e sorriu. Cogumelos assados prontos, irmã Vidin, prove um. Não, você primeiro. Tividin acenou,
cogumelos carbonizados ainda comíveis? Hesitou e mordeu um pouco. Tai Vidin apertou os lábios, temendo que caísse. Ah, o sabor não é ruim. Os olhos de Nugutin Inuit brilharam, soprou e mordeu mais, os lábios sujos de cinza. Comeu 2 cogumelos e deu um a Tai Vidin. Irmã Vidin, prove. E então? Nugutin Inuit perguntou ansiosa. Está gostoso. Tai Vidin assentiu, embora feios, o sabor era bom. Então vou assar mais. Nugutin Inuit felizmente espetou mais. Riu, este Sofong e os outros nunca provaram. Ah, na sala de cultivo, Sofong bocejou e esfregou o nariz. Sofong, o que houve? Resfriado. Liu Y tu perguntou preocupada. Nada. Sofong acenou sorrindo. Cui disse. Liu Y tu lembrou suavemente e pôs lenha no forno da parede. Entendi. Sofong sorriu. Com sua constituição, pegar um resfriado exigiria estar nu. Esses fios de fungo precisam de água? Liu Y tu perguntou. Após a sopa doce, plantaram os fios restantes nos sulcos de bambu. Não, apenas cubra com capim seco. Sofong disse baixo. Abriu a porta de madeira, Asakura entrou. Cobrir com capim seco bloqueia a luz, acelera o crescimento e mantém o calor. Cada noite, ao amanhecer, o forno para, a temperatura cai, o capim mantém o calor. Capítulo 354, A Batalha de 300 Rodadas. No pátio, Liu Ypsilon e Van estavam ocupadas tirando as folhas indianas da panela. É preciso espremer e cortar em pedaços. Sussurrou Van, torcendo as folhas para escorrer. Deixe-me cortar. Liu Ypsilon achou uma pedra plana, pôs as folhas escorridas, e com um machado cortou em tiras, colocando-as no balde de madeira. As duas dividiram o trabalho claramente, terminaram rápido, secando e cortando com a ajuda da faca militar. Depois de meia hora, todas as folhas estavam trituradas e empilhadas em folhas de bananeira. Ela pegou o balde de madeira, colocou as folhas trituradas dentro, e mexeu com um bastão. Logo tudo estava esmagado. A água da panela está suja, onde vamos pôr? Van fez beicinho. Talvez pedir a Sofong para trocar. Liu Y ficou na ponta dos pés, olhando a panela no fogão, a água estava suja, imprópria para fazer papel. Van franziu a testa. Vou chamá-lo. Liu Y largou o machado, sacudiu as mãos, e foi até a sala de cultivo. Nesse momento a porta de madeira se abriu, Sofong e Liu Y saíram, os cogumelos já prontos. Sofong, eu ia te procurar. Liu Y sorriu. Sofong perguntou desconfiado, o que foi? Está bem. Ele riu, foi até a panela, e testou a temperatura com a mão. Já faz quase 1 hora, não está quente. Murmurou Van. Depois da sopa doce, apagaram o fogo, no frio a panela esfriou rápido. Sim, não está quente. Respondeu Sofong. Dom. Sofong, incline a panela, vou esfregar por dentro. Van pegou o capim seco e falou. Ela se agachou, esfregou com cuidado a borda com capim, às vezes com neve, e pediu a Sofong para despejar a água suja, limpando enfim a panela. Pronto, vá fazer seu trabalho. Van sorriu, acenou com a mão. Tudo bem, precisa mais ajuda. Sofong franziu a testa, colocou a panela, pegou a faca militar e voltou para dentro. Adicione mais neve. Liu Y despejou neve na panela. A moça se agachou no fogão, acendeu fogo, derretendo a neve em água de polpa. Liu Y colocava neve, Van mexia as folhas, trabalhavam em harmonia, logo tinham uma panela cheia de polpa. Ainda restam muitas folhas, podemos fazer outra panela. Van sacudiu as mãos doloridas, olhando o monte. Vamos usar esta primeiro. Liu Y bateu palmas, afastou as brasas com a pá, não precisava mais calor, vou buscar as peneiras de bambu.
Van correu para dentro, voltou com as peneiras usadas. A temperatura está perfeita, me dê uma. Liu Ypsilon testou a água e pediu. Van desamarrou a corda e entregou a peneira. Liu Ypsilon espalhou polpa nela, escorreu, e passou para Van. Ela prensou com bambu, deixou de lado. Assim, Liu Ypsilon espalhava, Van prensava, em ritmo. Bom. Liu Ypsilon assentiu. A moça levou 5 ou 6 folhas molhadas para dentro. Van colocou as peneiras perto do forno da parede para secar. Ela se esticou e perguntou curiosa, fazendo peças de xadrez, podemos jogar à noite? Só Fong sorriu, talhando blocos redondos de 2 centímetros de espessura. Tudo bem, então esta noite teremos uma batalha de 300 rodadas. Van riu. Ela aprendeu xadrez no orfanato, vendo tio Vun jogar, depois praticou. Ao sair, jogava com Só Fong, mas ele sempre vencia. Esta noite eu vou vencer. Van ergueu o punho, falou inocente, e foi lidar com a polpa. Só Fong sorriu, continuou entalhando, gravando caracteres nas peças. Como se joga xadrez chinês? Perguntou Liu Ypsilon curiosa. Ela só tinha visto jogar, não sabia as regras, apenas que o cavalo anda em L, o elefante em diagonal, e o general fica no palácio. Muito simples, vou te ensinar esta noite. Riu Só Fong, fazia tempo que não jogava, duvidava da prática. Ao lado dele havia 3 peças grandes, como blocos de tofu redondos. Está bem. Os olhos de Liu Ypsilon brilharam de expectativa. Capítulo 355, muito vergonhoso. Só Fong estava na cama de terra fazendo peças de xadrez, enquanto Van e Liu Ypsilon preparavam o jantar, e Liu Ypsilon se agachava junto ao fogão de parede virando folhas de papel. Ao lado da cesta de bambu havia um monte de papel novo. Logo as folhas estavam secas. Muito mais delicado. Liu Ypsilon tirou uma folha nova, sentindo as linhas ásperas, mas muito melhor que o papel de casca de eucalipto. Ai! Ela franziu os lábios e bateu no traseiro da irmã. Você me bateu de novo. Liu Ypsilon esfregou-se, depois levou a panela de barro para a mesa de madeira na cama de terra, dizendo suavemente, o jantar está pronto. Ela também trouxe uma panela de ferro com rolos de algas, sopa de ovo e 2 ovos selvagens cozidos. Liu Ypsilon pegou tigelas e X e arrumou. Beba um pouco de sopa primeiro. Van serviu sopa. Delicioso. Liu Ypsilon sorriu satisfeita. Sinto tanta falta desse sabor. Só Fong riu, quase 2 meses sem sopa de ovo. Antes, na cidade, a garota fazia rolos e sopa, ingredientes baratos mas saborosos, ambos gostavam. Beba devagar, também coma carne. Van disse suavemente, vendo todos felizes, seu coração estava quente. Tal calor puro só no orfanato. Certo. Responderam, comendo carne. Meia hora depois, a panela estava vazia e descansaram satisfeitos. Só Fong continuou esculpindo a última peça. Liu Ypsilon limpou e foi se lavar. Van serviu chá de pinho, dizendo, beba um chá para digerir. Certo. Só Fong bebeu, aliviando o estômago cheio. Oh! Soprou o pó da madeira, esculpindo a última palavra, bonito. Sorriu, terminando as 32 peças. Fez-as em preto e branco, metade marcada com carvão. Depois desenhou o tabuleiro, um retângulo, o rio, 2 campos, palácio, marcas de soldados e canhões. Jogando o carvão, disse, use isso por enquanto, depois faremos um tabuleiro real. Só Fong, vamos jogar. Van colocou peças pretas. Venha, derrotarei você sem piedade. Só Fong sorriu, colocando suas peças. Liu Ypsilon juntou-se para assistir. Parece divertido, ensine-me. Liu Ypsilon sentou-se. As regras são simples, soldados antes de atravessar o rio só avançam um passo.
Só Fong explicou, sinalizando Van An começar. Então vou primeiro. Ela mordeu o lábio, movendo o canhão. Só Fong franziu a testa, também moveu o canhão, na frente um peão. De novo esse movimento. Van An fez beicinho, seu canhão não podia comer peão. Pensando, moveu um soldado para a frente. Muito interessante. Os cílios de Liu Ypsilon tremeram, sua mente calculava. Após mais de 10 minutos, muitas peças foram eliminadas, a maioria pretas, poucas com Só Fong. O que faço? Van An agarrou o cabelo tristemente. Só restavam 5 peças, carro, cavalo, 2 guardas e general. Renda-se, não tem saída. Só Fong sorriu, brincando com uma peça capturada. Não, movi errado, deixe-me refazer. Van An fez beicinho. De novo esse truque. Só Fong riu amargamente, batendo na testa dela, lembrando que sempre fazia isso ao perder. É simples, deixe-a tentar. Só Fong cedeu o assento. Certo. Liu Ypsilon esfregou as mãos e sentou-se. Não terei piedade. Van An sorriu, pensando em vencer uma iniciante. Não é certo. Só Fong sentou ao lado, acariciando sua cabeça. Van Ancorada limpou as peças. Não ajudarei ninguém. Só Fong disse. Não, se eu perder, você deve me lembrar em segredo. Van An sussurrou nervosa, temendo perder para uma novata, muito vergonhoso. Vamos começar. Só Fong riu, sentindo o sopro quente. O espírito competitivo da garota era forte. Capítulo 356, Mãos e pés desajeitados. Você vai primeiro. Van An sorriu com o rosto sério. Não, você primeiro. Liu Ypsilon balançou a cabeça. A diretora disse que os mais velhos devem ir primeiro, então você... M. Kabukis. Van An falou baixo, não queria dar o primeiro passo, sempre sentia que perdia por isso. Ei! Liu Ypsilon engasgou, mais velha? Ela respondeu calma, mãe me ensinou desde pequena a ser humilde, então você primeiro. A boca de Liu Ypsilon tremeu, quando mãe disse isso. Melhor jogar pedra-papel-tesoura, ou até o amanhecer discutirão. Só Fong sorriu amargo, discutiam desde montar o tabuleiro. Então pedra-papel-tesoura. Liu Ypsilon e a garota responderam. Olharam-se e jogaram ao mesmo tempo. Parece que ganhei. Van An sorriu suave, mostrando 2 dedos. Nojento. Liu Ypsilon fez bico, olhando seus 5 dedos. Ela focou no tabuleiro, hesitou, depois moveu um canhão atrás de um peão. Eu sabia. Liu Ypsilon mordeu o lábio, rosto relutante, por isso odiava começar. Afinal acabava de aprender, ainda desajeitada. Só Fong sorriu, aquele movimento fácil de quebrar, só mover a carroça para cobrir. Minha vez. Liu Ypsilon pensou muito, cada jogada com dúvida. Vou pôr lenha no fogão. Só Fong riu, com essa lentidão em meia hora não acabariam. Certo. Van An respondeu, olhos presos no tabuleiro. Ele abriu a porta da sala, o fogo fraco. Só Fong pôs casca, depois troncos quando a chama cresceu. Checou a cama de cultivo, ergueu o capim seco, sentiu lascas úmidas, murmurou, em 2 dias mais nutriente. Esperou mais de 10 minutos e voltou. Van An e Liu Ypsilon ainda lutavam, 6, 7 peças espalhadas. Liu Ypsilon apoiou o queixo, olhando atenta. Na próxima você deveria tentar. Só Fong sentou ao lado. Vou estudar mais. Liu Ypsilon assentiu. Ele hesitou mas calou. O xadrez testava a mente, às vezes prever passos. Só Fong sorriu, a garota encantadora embora péssima em xadrez. Não resistiu dizer, logo vencerá. Ah! Sério? Os cílios de Van An tremeram, olhos fixos no jogo. Só Fong prometeu sem dicas. Liu Ypsilon fez bico, revisando suas peças.
Ai, não disse como mover. Sofong tossiu sorrindo. Nojento. Liu Y tu ergueu o punho, era a sua vez. Perderá. Van An sorriu, moveu o cavalo contra o guarda. Liu Y Mon franziu, seu guarda preso, se movia o canhão mirava, sem saída. Renda-se, seu guarda morre, então não poderá defender. Van An sorriu suave, vitória certa. Nojento, fui cuidadosa. Liu Y Mon fez bico e rendeu-se. Finalmente venci. Van An mostrou orgulho. Minha vez. Liu Y tu tocou o ombro da irmã, sinalizando troca. Quero mais um jogo. Liu Y Mon fez bico, mas cedeu. Veja-me dominar. Van An animada arrumou peças. Eu a vencerei. Liu Y tu declarou calma. Ela também competitiva, como maioria. Porque sinto aura de morte. Sofong fez careta. Era só xadrez, não guerra. Pedra, papel, tesoura? Van An sugeriu. Deixe-me ver. Van An franziu, moveu o cavalo perto do canhão. Liu Y tu surpresa, depois moveu o canhão. Minha vez. Van An sorriu, empurrou um peão. Jogaram passo a passo, pausando para pensar, tempo lento. Após mais de meia hora. Venci de novo. Van An riu, canhão cheque-mate. Outra. Liu Y tu apertou os lábios, xingou o erro mas gostou. No ermo, esse jogo era rara alegria, sem telefone, sem vídeo, sem romance, nada. Basta, banhem-se antes, depois joguem. Sofong acenou, quanto mais tarde mais frio. Após mais de meia hora, 3 garotas na cama de terra, em torno da mesa jogando. Sofong balançou a cabeça, foi caçar esquilos, seguiu o plano. Liu Y Mon apertou os lábios, lembrou, irmã, errado, é aqui. Eu sei, não me lembre. Liu Y tu irritou-se, sua mente confusa. Quando jogava, suas mãos outra vez desajeitadas. Capítulo 357, Eu não quero que sintas. Já dá para comer? Perguntou baixinho Nugu Tinguit, com o estômago roncando. Naquele meio-dia, depois de comerem a panela de cogumelos pérola, continuaram explorando e só voltaram ao entardecer. O resultado era claro, sob neve era difícil achar comida e voltaram de mãos vazias. Espere mais um pouco, qualquer alimento selvagem deve ser fervido. Disse suavemente TVNH, mexendo a panela de cogumelos pérola, conhecimento aprendido com S. Fong. Certo, então vou assar alguns cogumelos. Ela franziu os lábios, usou o galho do meio-dia para espetar alguns cogumelos e pô-los ao fogo. Irmã VNH, come primeiro. Soprou o cogumelo, esperou esfriar e o ofereceu. Obrigada. Mordeu o primeiro. Nugu Tinguit satisfeita comeu os cogumelos assados, em condições tão duras isso era felicidade. Minutos depois, a água na panela fervia, os cogumelos rolando. Pronto, pode comer. Ela pôs a panela na neve para esfriar rápido. Certo. Enfiou o último pedaço assado na boca, levantou-se e pegou os pauzinhos. Oh! Enfiou um pedaço, mastigou e soprou, por fora frio mas por dentro ainda quente. Devagar, há bastante. Avisou baixinho TVNH. Não eram muitos cogumelos mas bastavam até amanhã. Mastigando, perguntou, Irmã VNH, amanhã ainda vamos explorar. Se não, podemos ir ao penhasco do outro lado, ainda não fomos lá. Sugeriu. Hoje só foram à frente do penhasco, não atrás, talvez houvesse algo. Certo. Assentiu ela, ter um alvo era melhor que vaguear. Então fica decidido. Sorriu, era o segundo dia no mato, ainda restavam 14 dias para sair. Após mais de 10 minutos, acabaram os cogumelos e beberam a sopa. Na sala ao vivo, os espectadores enviaram comentários. Nunca vi a deusa assim, tão próxima. Ah,
Mesmo comendo sopa continua bela. Deusa, força, vais aguentar 14 dias. Acho que não aguenta 14 dias antes de desistir. Os comentários elogiavam Nugu Tinguit, o charme da deusa nacional era grande. Meu cabelo coça, quero lavar. Após o jantar, sentou-se ao fogo coçando o couro cabeludo. Amanhã, a diferença de temperatura é grande, cabelo molhado congela. Disse suavemente TVNH, agora a água congelaria logo, não convinha. Milímetro, está bem. Fez biquinho, seu cabelo era longo, nem ao fogo secaria rápido. Clac. Seu rosto corou, mordeu o lábio olhando para TVNH. Dor de barriga? Perguntou baixinho. Milímetro. Aflita, olhou para o drone, pernas apertadas. Ela franziu a testa, dói muito? Na selva dor de barriga era sério, alguns desistiram. Não dói, só é sensação de querer. Sussurrou ao ouvido. Ela apertou os lábios, pausou o drone, virou a câmera ao abrigo, dizendo, pronto, vai logo. Está escuro, tenho medo. Disse tímida, lá fora negro como se algo espreitasse. Vou contigo. Pegou a faca e um toco em brasa como tocha. Obrigada. Suspirou e entrou no bosque, não queria cheiro no abrigo. Espero aqui, não vá longe. Disse ela, iluminando. Certo. Respondeu baixo, agachando-se nos arbustos. Depois, sua voz constrangida soou. Irmã VNH, terminei, mas o que faço agora? Use um galho. Disse com ironia, exceto esse Fong, todos os outros usaram assim. Estremeceu, rangeu os dentes e quebrou um galho. Pronto. Olhou os arbustos e voltou. Depois limparam os dentes com carvão e entraram nos sacos de dormir. Irmã VNH, dorme tranquila, eu durmo leve e acordo muito. Sussurrou Nugu Tinguit. As sobrancelhas de TVNH tremeram, no mato esse hábito era útil. Capítulo 358, Materiais para prensar óleo. Liu Y Tu apoiou-se na janela, olhando a neve branca cair devagar, suspirou e disse, neve de novo. Ainda bem que terminamos o papel ontem. Liu Y Mon segurou uma xícara de chá quente, emocionada. Os 4 já haviam se levantado, na noite anterior se banharam e jogaram 2 partidas de xadrez antes de dormir. Esta neve não durará muito. Só Fong abriu a porta principal, espiou o céu. Venham rápido tomar café. Van An chamou suavemente, carregando uma panela de cerâmica, subiu a escada e pôs a mesa na cama de terra. Hoje ela acordara primeiro, já tinha preparado o café, então quando os outros lavaram o rosto, estava pronto. Está bem. Só Fong respondeu baixo, voltando. Que cheiro bom! Liu Y Mon inspirou fundo, o pote soltava aroma de carne, ela serviu com concha de bambu. Os 4 sentaram juntos, tigelas na mão, comendo. Só Fong, o que vai fazer hoje? Liu Y Mon piscou longos cílios, perguntou enquanto mordia carne. Vou colher as nozes restantes. Só Fong falou baixo, lembrando que não acabaram. Está bem. Liu Y Mon assentiu. Volte cedo, vista mais roupas. Van aconselhou suave. Entendido. Só Fong respondeu sério, servindo mais carne. Depois de 20 minutos, terminaram. Só Fong vestiu o casaco que ela deu, amarrou calças de pele, depois pano grosso. Sorriu amargo, pois ela ainda trouxe outra. Assim deve ser quente o bastante. Van puxou sua calça, vendo grossura. Não se preocupe, não vou caçar. Só Fong disse baixo, beliscando sua bochecha corada. Milímetro, vá, mas volte cedo. Van sorriu, acariciando a mão dele. Está bem. Só Fong sorriu, pegou o cesto, arco, flechas e machado, abriu a porta. Irmã, estou indo. Liu Y Mon chamou. Liu Y Tu da cozinha disse, tenha cuidado. Cric,
Crick. Com sol hoje, não haverá nevasca. Liu Y Mon inclinou a cabeça. Sim, sol fraco, apenas evite olhar muito para a neve, olhe o céu distante. So Fong falou baixo. Está bem. Liu Y Mon respondeu baixo. Caminharam 40 minutos, cruzaram eucaliptos e palmeiras, chegando onde viram esquilo. Parece que só Goldan vive aqui. So Fong parou, viu um tronco oco. Quer arranjar parceiro para ele? Liu Y Mon riu. Andaram mais 20 minutos, neve mais funda, passos pesados. Finalmente chegamos. Liu Y Mon tremeu nas botas de coelho, vendo nogueira. Ótimo, nenhum animal veio. So Fong ergueu o olhar, ainda muitas nozes, antes colheram só parte. Seus olhos buscaram, achou árvores retas boas para escada. Bateu o machado, cortou pequenas árvores, limpou galhos. Já sabia fazer, em menos de meia hora escada pronta. Subirei, você pega embaixo. So Fong disse baixo. Encostou escada no tronco, firmou neve nos pés. Kabuks. Está bem, cuidado. Liu Y Mon avisou, pôs sexto. Milímetro. So Fong respondeu, subiu rápido, mãos colhendo nozes. Quando terminou parte, moveu escada e seguiu. Meia hora depois, 2 nogueiras vazias, só poucas no alto. O cesto está cheio. Liu Y Mon lutou peso, mais que antes. Eu carrego. So Fong pegou e levou sem falar. Deixe-me levar metade. Liu Y Mon pediu. Não precisa. So Fong sorriu, peso leve. Liu Y Mon suspirou, perguntou baixo. Voltamos agora. Ainda não fomos atrás, vamos ver. So Fong apontou atrás da nogueira, procurando material de óleo. Está bem. Liu Y Mon respondeu alegre, seguiu com cesto. So Fong liderava, atento, neve menos perigosa mais ainda. Após 10 minutos. Só arbustos pelados e grandes árvores. Liu Y Mon cutucou neve com vara. Andaram mais 15 minutos, pegadas sinuosas, neve cessou, vista clara. So Fong agachou, afastou neve, olhos brilharam, riu, capim seco às vezes é tesouro. Capítulo 359, Tuber de Junça. Não é capim seco, a parte real está enterrada no solo. S. Fong disse baixinho, limpando a neve e cavando a terra, revelando a areia. Que tipo de planta é esta? Liu Y Mng perguntou curiosa, ajudando a limpar a neve. Tuber de junça, também chamado junça oleosa. S. Fong respondeu, usando sua faca para cavar e retirar as raízes. A junça, também chamada noz-tigre, pertence à família Cyperaceae, uma planta de alta produtividade e grande valor, até usada nas cidades como verde ornamental. Ah, não sei, serve para quê? Liu Y Mng piscou os olhos claros, ouvindo este nome pela primeira vez. Pode ser usada para extrair óleo. S. Fong sorriu, sacudindo a terra das raízes, mostrando os tubérculos agrupados. Cada planta de junça tem muitos tubérculos, a maioria redondos ou ovais, alguns longos como um dedo. Sim, o rendimento de óleo é alto. S. Fong explicou, comparado com a couza, o óleo da junça é de melhor qualidade. O óleo da junça conserva-se bem sem estragar e ajuda a reduzir a gordura no sangue e prevenir doenças cardíacas, por isso é considerado um óleo saudável. Então vamos cavar mais, certamente há muitos aqui. S. Fong assentiu, às vezes via capim seco surgindo da neve, sinal de plantas de junça. Quando madura, a junça armazena óleo e amido, não apodrece facilmente no solo, e brota novamente na primavera, por isso a área deve estar cheia delas. Eles colocaram as cestas no chão e começaram a trabalhar, usando facas e paus para cavar, limpando uma área ampla e revelando areia e muitos tubérculos secos. S. Fong e Liu Y Mng trabalharam quase 1 hora, limpando uma área de 5 ou 6 metros, encontrando muitos tubérculos.
Não precisamos limpar toda a neve agora, apenas cavar alguns, voltaremos depois, as meninas ficarão preocupadas. S-Fung disse baixinho, sacudindo a neve da faca. Está bem. Liu Y exalou, limpar neve não era nada fácil. Eles se agacharam, cavando e retirando raízes inteiras, sacudindo a areia. Devemos colher todos os tubérculos. Liu YMNG inclinou a cabeça. Não, apenas corte os caules secos, o resto fazemos em casa. S-Fung balançou a cabeça, colher ali seria perda de tempo, voltariam tarde. Certo. Liu YMNG assentiu, continuando. Muitos tubérculos caíram. Ela seguiu o princípio de não desperdiçar, pegando até os que ficaram na areia. As cestas logo ficaram cheias e os caules secos se amontoaram. S-Fung pegou cordas, amarrou 2 troncos, organizou os tubérculos e os amarrou bem. Precisamos voltar agora. S-Fung disse firme. Como levaremos tantos? Liu YMNG sacudiu as mãos doloridas, depois de 2 horas cavando o solo congelado estavam quase danificadas. Ele arrastou troncos, fez um trenó e o amarrou com cordas. Liu YMNG ajudou a carregar os tubérculos e as cestas, amarrando-os ao trenó. Vamos! S-Fung enrolou a corda no braço, puxando o trenó pelo caminho. Se tivéssemos cavalos ou bois seria melhor. Liu YMNG rangeu os dentes, puxando outra corda, a carga era pesada na neve. Algum dia poderemos capturar e domesticar um. S-Fung disse baixinho, até agora não tinham visto cavalos nem bois, nesta ilha era improvável. Se houvesse, seriam cavalos de guerra, mas na verdade pertencem à família dos bois, não verdadeiros cavalos. Eles puxaram o trenó lentamente, a neve profunda tornava a cada passo cansativo, o retorno levou o dobro do tempo. Mais de 1 hora depois. Vamos descansar um pouco. S-Fung parou, afrouxando a corda tensa. Seus lábios secos se moveram quando perguntou, quanto falta para chegar? Não tinham levado a panela de aço, não podiam ferver água, pensavam que seriam 3 horas de viagem, mas encontrar a junça alongou muito tempo. Mais 1 hora e chegaremos. S-Fung apertou os lábios, pensando na menina em casa preocupada. Vamos descansar primeiro, depois seguimos. Liu YMNG acenou a manga cansada, precisava se recuperar. Sim. S. Fung sentou-se contra o trenó, pegou um tubérculo, esfregou na neve e mastigou. Ah! A junça pode ser comida crua. Liu YMNG inclinou a cabeça curiosa. Sim, é doce, deveria experimentar. S-Fung sorriu. Está bem, vou provar. Liu YMNG pegou um, limpou com neve e mastigou. Ela exclamou, doce, muito saboroso. O tubérculo mastigado deixou um gosto adocicado suave, aliviando sua garganta seca. Capítulo 360. Uma sensação nunca antes. Após mais de 10 minutos, Liu Yimen se levantou, bateu nas ancas claras e disse, Sofen, vamos continuar o caminho, senão Yun e a irmã ficarão preocupadas. Certo. Sofen se levantou, esticando a cintura. Ele pegou a corda do trenó, enrolou algumas vezes no pulso, então com força explosiva puxou o trenó em direção ao acampamento. Sofen, mais devagar. Liu Yimen viu a corda frouxa em sua mão, um pouco surpresa. Seguiu atrás, a corda nunca esticada, todo o trenó era puxado por Sofen. Se formos mais devagar, o céu escurecerá. Sofen balançou a cabeça, não diminuiu, mas acelerou. De verdade, que pervertido. Liu Yimen franziu os lábios, enrolou mais voltas para encurtar a corda e deixá-la firme. Depois de um trecho, a corda afrouxou de novo. Liu Yimen parou, olhando para as costas de Sofen. Por alguma razão, naquele momento se sentiu estranhamente tranquila, uma sensação nunca antes vivida. Vamos, não fique parada. A voz de Sofen instou. Ah, já vou. Liu Yimen sacudiu a cabeça, reprimindo a emoção estranha.
e correu atrás. Sofen parou, os olhos varreram a frente, descobrindo pegadas confusas na floresta de bétulas. Sofen, o que houve? Perguntou Liu Yimen com dúvida. Algo está errado. Sofen disse em voz baixa, soltando a corda. Ele a desamarrou, pegou a faca de lenha e entrou na floresta, agachando-se para observar as marcas na neve. Qual a situação? Liu Yimen ficou nervosa, sacou o arco, colocou uma flecha, os dedos na corda, seguindo atrás de Sofen. Não precisa ficar tão tensa. Sofen sussurrou, agachado junto às pegadas. Liu Yimen olhou ao redor, depois se aproximou perguntando, de que animal são estas marcas? O pelo de lobo não coberto pela neve provava que a alcateia veio após a nevasca, caso contrário já estaria enterrado. Fique calma, os lobos já se foram, talvez apenas passaram. Sofen murmurou. Ele se levantou, notando a direção das marcas, não em direção ao acampamento, e suspirou aliviado. Porém a urgência voltou, pois no selvagem o perigo estava em toda parte. Os lobos poderiam voltar? Perguntou Liu Yimen preocupada. Isso não sei. Respondeu Sofen sério. Temia mais que os lobos tivessem escolhido este lugar como novo território de caça. Os espectadores falavam alto. Droga, lobos apareceram. Por que não corre? Com a força de Sofen, lidar com alguns lobinhos é fácil. Não quero que você pense, quero que eu pense, matar lobos para peles. Isso não é imprudente? Vamos embora logo. Liu Yimen encolheu o pescoço, temendo que os lobos voltassem, tornando-os refeição. Atrás do trenó, ela empurrou, mas sem querer, justo quando Sofen puxou forte, caiu de cara na neve. Ela se levantou, sacudiu a neve do rosto, viu a marca de sua face no chão e suspirou. Meia hora depois, chegaram perto do acampamento. De longe, Sofen viu Yunha e Liu Yishu no portão, olhando na direção deles. Yunha semicerrando os olhos, ficou na ponta dos pés, inclinou a cabeça, alegre. São Sofen e Irmã Men. Difícil ver, mas devem ser eles. Liu Yishu franziu o senho, a distância era grande. Que venham nos receber. Sofen disse com leve sorriso. Onde? Liu Yimen animou-se, ergueu a cabeça, depois acenou gritando, Irmã, voltamos. Yunha soltou a preocupação, correu até eles perguntando, vocês estão bem? Minutos depois, os quatro se reuniram. Ao verem-se a salvo, as preocupações desapareceram. Estamos bem, muito bem. Liu Yimen riu, lançando-se nos braços da irmã. Voltar é bom. Liu Yishu deu tapinhas nas costas da irmã, tirando neve do cabelo. Por que tão tarde? Yunhan perguntou a Sofen surpresa. Encontrei coisas boas, levou tempo. Sofen disse suavemente, ajeitando o colarinho da jovem. Voltar é bom. Yunhan disse com doçura. Vamos, entremos. Sofen disse baixo, puxando o trenó. Yunhan também ajudou com a corda, depois perguntou curiosa, o que é a coisa boa? É raiz de urso, podemos extrair óleo. Sofen sorriu, desacelerando para que as três o acompanhassem. Sua força já passava de 600 din, em alguns dias chegaria a 700. Ah, então não tememos ficar sem óleo. Yunhan perguntou surpresa. Por enquanto não. Sofen sorriu, pois a terra nevada era vasta e devia ter muitas raízes. Então isto é raiz de urso, por isso parecia familiar. Liu Yishu exclamou, pegando uma do trenó para olhar. Antes na escola tinha visto, mas naquela época tinha folhas, agora a pelada não reconheceu na hora.